Por que os justos sofrem? Por que pessoas boas passam por momentos tão difíceis? A história de Jó nos mostra que a dor, o sofrimento, não é sinal de reprova de conduta. Tampouco uma vida íntegra, um bom coração, também não impede que coisas ruins aconteçam com a gente. Fica aí, porque hoje eu vou te contar essa sensacional história, a história de Jó, que nos responde muitas perguntas morais acerca da bondade e da misericórdia de Deus. Fica por aí, porque esse vídeo está só começando. Paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Robinho Barros e hoje eu vim falar com vocês acerca da história de Jó, uma das histórias mais conhecidas e mais incríveis que existe na Bíblia Sagrada. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Você que ainda não é inscrito, mas que gosta de ouvir histórias da Bíblia, gosta de umas reflexões, esse é um canal certo para você. Inscreve aí no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo que nós postarmos aqui. Já aproveita e deixa um like aí nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos de coração. Bora pro vídeo. Jó é o personagem principal do livro mais antigo da Bíblia, que leva o seu nome. Segundo a tradição, ele viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é um pouco incerta, porém acredita-se que essa cidade estava ao leste de Judá, na fronteira com o deserto, porém era um local propício para a criação de gado e também para a agricultura. Jó era casado, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e os filhos de Jó se davam muito bem, ao que tudo indica, porque sempre davam festas e banquetes em suas casas, e sempre quando o faziam, convidavam as suas irmãs para se alegrarem com eles. Um detalhe interessante na história da família de Jó é que Jó, por ser fiel e temente a Deus, se preocupava com a salvação dos seus filhos. Então sempre quando acabava uma festa, um banquete na casa de um dos seus filhos, Jó fazia sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos, porque ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, talvez em pensamentos, em ações. Então Jó fazia questão de fazer sacrifícios ao Senhor em prol dos seus filhos. Isso aqui é um pai, hein? Jó também foi o homem mais rico que viveu em seu tempo. Entre o seu imponente patrimônio estavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos a seu comando. Isso tornava ele o homem mais rico de todo o Oriente. Mas segundo a Bíblia, um certo dia houve uma reunião no céu, onde os anjos de Deus foram ter com ele para prestar contas ao Criador. Mas no meio dos anjos, ali infiltrado, estava Satanás. E Deus, como ele era onisciente, logo percebeu a presença de Satanás no meio dos anjos e fez-lhe uma pergunta: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra. Neste momento, o Senhor pergunta a Satanás: já que ele estava vindo na terra, será que ele tinha observado a Jó? E nesse momento, o Senhor dá um testemunho lindo acerca de Jó, dizendo que ele era homem reto, sincero, temente a Deus e que desviava-se do mal. Satanás, ao ouvir isso aí, já foi logo acusando Jó de ser interesseiro, dizendo assim: é claro que ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor deu a ele tudo o que ele sempre quis, além de o abençoar abundantemente, e propôs o seguinte desafio ao Senhor: tire dele tudo o que ele tem, e o Senhor verá que ele vai blasfemar na sua face. Então o Senhor, confiando em Jó, disse: então vai, tire, pode tirar tudo o que é dele, tudo o que tem. Só um detalhe: não toque na vida de Jó. Isso nos mostra que até mesmo Satanás é limitado pelo poder de Deus. Quando Deus impõe um limite, até mesmo o inimigo das nossas almas tem que obedecer.
A Bíblia vai dizer que um certo dia, os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, como de costume, fazendo um banquete, quando de repente veio um mensageiro até Jó, trazendo a seguinte notícia: estávamos cuidando dos animais no campo, os bois lavravam a terra, os jumentos estavam pastando, quando os sabeus chegaram e atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os servos a fio da espada. Somente eu sobrevivi para contar a história. Enquanto ele ainda estava falando, ele ainda nem havia acabado de contar, quando chegou outro mensageiro até Jó. Esse veio e disse: fogo caiu do céu, fulminou as ovelhas e todos os pastores. Somente eu sobrevivi para contar-lhe a história. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro com outra triste notícia, dizendo assim: olha, 3 grupos de caldeus invadiram as terras, massacraram os peões e atacaram os camelos. Apenas eu sobrevivi para vir contar o ocorrido. E mais uma vez ele nem havia acabado de contar e transmitir a sua mensagem, quando chegou outro mensageiro desesperado e disse para Jó: seus filhos estavam na casa do primogênito, dando um banquete, quando de repente veio forte vento do deserto e derrubou a casa sobre todos que estavam ali. Apenas eu sobrevivi para contar-lhe a história. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, a Bíblia vai dizer que Jó rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, lançou-se ao chão e adorou a Deus. É nesse momento que Jó fala a famosa frase: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, não, irmãos? Que exemplo Jó nos dá. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, ainda assim ele reteve a sua sinceridade, ainda assim ele manteve-se fiel a Deus e continuou o adorando. Mas a Bíblia vai dizer que novamente houve outra reunião no céu, e mais uma vez Satanás foi infiltrado entre os anjos. Novamente, o Senhor, percebendo a sua presença, logo perguntou de onde ele estava vindo. E novamente a resposta foi: de rodear a terra. Dessa vez, o Senhor fala para ele: observaste o meu servo Jó? Ele diz: homem reto, sincero, temente a Deus, que desvia-se do mal, e mesmo sendo provado por ti, e mesmo sendo afligido por ti, não negou a mim e ainda reteve a sua sinceridade. Porém, o inimigo, ele não desiste fácil. E ele logo acusou Jó de ser fiel a Deus, porque Deus ainda o mantinha com saúde, ainda o mantinha forte. Então ele disse assim, todo homem negará qualquer coisa pela sua vida. Então ele pensou que se Deus permitisse que ele colocasse uma doença ou algo parecido na vida de Jó, que Jó na hora abandonaria sua fé e blasfemaria contra Deus. Porém Deus falou: então vai, toca na pele dele, toca na carne dele. Porém o Senhor colocou mais uma vez um limite: na vida dele você não vai tocar, não pode matá-lo, você pode fazer com ele o que você quiser, mas não o mate. E mais uma vez o inimigo desceu. E a Bíblia vai dizer que surgiu no corpo de Jó feridas malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Chegou a um ponto tão terrível essa doença na vida de Jó, que ele chegou a se coçar com cacos de telha. Tamanho sofrimento, tamanha aflição que Jó estava sentindo naquele momento. A mulher de Jó, ao ver naquela situação terrível, lamentável, chega até ele e diz assim: olha, por que você ainda retém a sua sinceridade? Por que você ainda ama a Deus? Ei, olha a sua situação, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém Jó olha para ela e fala: você está dizendo como uma louca, como uma mulher doida. O termo hebraico traduzido como doida aqui nesse texto tem o sentido de infidelidade e de apostasia. O que Jó estava dizendo a ela é que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus
que assim como derramou bênçãos sobre a vida deles, também poderia derramar esse mal temporal, sem que com isso se tornasse um Deus injusto. Ou seja, Jó estava dizendo à mulher dele que assim como Deus o abençoara, também poderia derramar alguma coisa negativa, sem que com isso parecesse um Deus mau, um Deus perverso. O que Jó estava tentando dizer para a mulher dele é que nós não devemos adorar a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar, mas sim porque Ele é Deus, Ele é soberano. E assim como Ele pode abençoar, também Ele tem todo o direito de retirar a bênção, sem que com isso pareça um Deus perverso. Porém, como Jó era muito rico, também era muito famoso, tinha muitos amigos. Em certa ocasião, 3 desses amigos decidiram visitar Jó. Eram eles Zofar, Bildade e Elifaz. Esses eram 3 sábios. Também eram muito ricos e de alta posição social. Eles se encontraram e foram ter com seu amigo para consolá-lo. Porém, a Bíblia vai contar que à distância, ao ver Jó sentado num canto, não o reconheceram. Tamanha era a mudança física que Jó havia sofrido por causa da doença. E a Bíblia vai dizer que ao se aproximar e reconhecer o seu amigo, ficaram tremendamente angustiados, choraram muito, rasgaram os seus mantos e jogaram terra sobre suas cabeças como sinal de lamento pela situação que o seu amigo estava passando. Depois disso, sentaram-se ao lado de Jó e ali permaneceram 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra sequer, porque percebiam que o sofrimento e a dor de Jó era muito grande. Porém, quando Jó quebrou o silêncio, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia que nasci, e a noite em que foi dito, foi concebido um menino. Nesse momento, Jó desabafa e põe para fora toda a indignação, raiva, angústia que estava sofrendo. Seus amigos não conseguiram ouvir aquelas palavras, eram muito pesadas. Então eles começaram com discursos e mais discursos filosóficos e acabaram se perdendo entre as palavras. Eles foram ali para ajudar, para consolar o seu amigo. Porém, ao ver aquela situação e começarem a tentar ajudá-lo com palavras, tentando descobrir a raiz daquele problema, acabaram por acusar Jó de ser um terrível pecador, dizendo a ele que se ele se arrependesse dos pecados que ele havia cometido, o Senhor com certeza restauraria a sua saúde e a sua posição social, trazendo de volta a sua riqueza, dizendo que Jó havia perdido tudo porque ele era um pecador, a ponto de Elifaz dizer que todos os dias o perverso é atormentado, porque eles acreditavam que as circunstâncias da vida definem como está a nossa posição diante de Deus. Ou seja, se a gente for bonzinho, Deus vai ser bom conosco, mas se a gente for mal, Deus também vai nos amaldiçoar. E isso não é verdade, não é assim que funciona. Deus, ele abençoa a todos. É claro que quem se aproxima mais de Deus também tem mais dele. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que é reta, íntegra, sincera diante de Deus, está isenta de passar por qualquer tipo de dificuldade. Não, isso não é verdade. E exatamente por isso, Deus repreendeu os amigos de Jó. Chamou eles e falou assim: olha, o que vocês disseram sobre mim não é certo. Vocês não falaram o que é correto a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. E por isso, vocês deveriam ser punidos. Porém, pela oração do meu servo Jó, eu não punirei vocês. Mas o Senhor disse a eles o seguinte, deu uma tarefa. Mandou que eles fizessem sacrifícios em prol de si mesmo. E através da oração de Jó, eles seriam salvos. A Bíblia vai dizer que eles fizeram isso, levaram os animais e sacrificaram a Deus. E enquanto eles sacrificavam, Jó começou a orar a Deus. E enquanto Jó orava, a Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele
o dobro de tudo que ele tinha. Novamente, Jó teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E as mulheres, filhas de Jó, foram as mais belas moças de todo o Oriente. E tudo quanto Jó tinha, o Senhor restituiu 2 vezes mais. Por quê? Porque em toda essa provação, em tudo o que aconteceu na vida de Jó, Jó se manteve fiel, se manteve íntegro e sincero diante de Deus. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A história de Jó nos mostra que nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele pode nos dar. Ele sim, Ele pode nos abençoar, Ele pode enriquecer as nossas vidas, nos trazer prosperidade material. Porém, nós não podemos adorar a Ele apenas pelo que Ele pode nos dar. E sim, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo fato de Ele ser Deus e Senhor, soberano de tudo, Criador de todas as coisas e digno de ser adorado. Não se esquece, hein? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo que nós postarmos. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!